E nessa tarde de sábado temos a alegria de ter aqui conosco Carmen Lúcia Valdric Martins, que vai falar com a gente sobre a psicoterapia de Jesus. Que a espiritualidade lhe guie. Obrigada. Muito boa tarde a todos. É uma honra estarmos aqui, principalmente falando de Jesus. Ainda estamos todos sentindo as vibrações deste final de ano, quando, mesmo não sendo uma época espírita, ou sabendo que a data própria de nascimento de Jesus não teria sido aquela, mas é sempre um momento em que a humanidade cristã se encontra, se confraterniza e procura realmente fazer o melhor, lembrando o tempo todo e procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus. Jesus viveu na Judéia há 2000 anos atrás e nada deixou escrito. Todos os registros que chegaram até nós vieram através dos evangelistas e outras criaturas muitos anos após a sua crucificação. Mas a vida e os atos de Jesus foram escritos pela mão do homem, na verdade, e evidentemente sempre alguma coisa é acrescentado, ou é tirado, ou se perde, infelizmente, a respeito do maravilhoso código de ensinamentos sublimes e divinos que Jesus nos apresentou. Quem conhece a vida de Jesus, quem se interessa pelos detalhes da vida do Mestre, se fascina com ele. Ele é realmente uma criatura extraordinária, espírito perfeito, que na sua passagem nos deu o verdadeiro código de amor e de saúde. Foi o maior educador que já tivemos. É o grande psicoterapeuta da humanidade. E despertou em nós a questão da espiritualidade. Despertou em nós o interesse a respeito da nossa própria saúde e a saúde da nossa alma, da nossa mente. Portanto, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Ele é aquele a quem temos que seguir como o modelo, o guia diário de nossas vidas. Então, vejamos aqui. Jesus foi o homem que mais influenciou na história da humanidade comprovadamente. E quando foi lançado o livro A Vida de Jesus, de Ernesto Renan, foi um burburinho, porque era uma pessoa que se considerava materialista. E ao estudar com profundidade, pesquisando a vida de Jesus, ele lança um dos livros mais famosos e completos que tem a respeito da vida de Jesus. Claro, existem muitas coisas que às vezes não concordamos em nível do conhecimento doutrinário espírita, mas, inegavelmente, é um grande trabalho de pesquisa. E um discurso que ele fez em 22 de janeiro de 1863, no Collège de France, ele diz: Jesus é um homem incomparável. Jesus é um homem incomparável. Quer dizer, não se compara com nada e nem com ninguém. E isso é uma coisa que nos deixa felizes por ser uma pessoa que não trabalhava o Espiritismo, que não conhece o Espiritismo e pode lançar essa ideia para o mundo. Já a nossa irmã Joana de Ângeles, no livro de Vida, Desafios e Soluções, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz: o Evangelho é o mais completo código ético, moral
de que se tem notícia. É um tratado de psicoterapia. E Joana de Ângeles tem a coleção psicológica em que ela trata disso com muita propriedade, com muitos cuidados, em quem se pode confiar perfeitamente, porque também é um espírito magnânimo, conviveu com Jesus e da espiritualidade hoje continua informando, acompanhando e nos orientando. Então ela diz, é um tratado de psicoterapia, o próprio Evangelho. E o senhor Allan Kardec, conhecedor profundo de toda essa história, soube tirar no Evangelho o que havia de melhor para poder explicar a respeito de Jesus. Portanto, o Evangelho é o nosso livro de cabeceira, no sentido de que ele nos ajuda nessa transformação da nossa alma. E no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós vamos encontrar uma bela colocação de Allan Kardec, quando ele faz um comentário à resposta que os espíritos deram, quando ele pergunta quem nos pode servir de guia e modelo. E os espíritos respondem, Jesus. E ele faz o comentário e diz o seguinte, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. É por isso que Jesus costumava dizer, sou eu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando ele claramente definiu o seu conteúdo verdadeiro da lei divina e a metodologia adequada com que ele considera como um caminho para atender às nossas necessidades e chegarmos ao Pai. E diz Jesus, as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocados de singular admiração. E aí nós vemos o magnetismo da figura de Jesus. Ele realmente encantava, sua presença dominava, seu olhar era magnético, profundo. E segundo o próprio Públio Lentulus, o senador romano, que descreve Jesus para César, é encantadora a sua carta quando ele fala do Mestre e diz que era o rosto mais lindo, a presença mais completa que se podia ver e sentir naquele momento. E ele então afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a metodologia que ele leva à verdade da lei divina, que é a vida, que nunca se acaba, porque desde o momento em que nós fomos criados, nós passaremos a viver e devemos viver na plenitude da própria vida, não somente como seres espirituais, mas como seres espirituais que já têm uma visão e um conhecimento da própria lei divina, vivenciando essa mesma lei. Jesus foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, diz Emmanuel. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E aqui nós colocamos a figura da mulher hemorroíça, aquela que durante 12 anos sangrava constantemente. E quando num determinado dia Jesus caminhava com os seus discípulos e de repente ele para e diz, quem me tocou? E Pedro mais rápido, mestre, com tanta gente como é que nós vamos saber quem tocou? Mas eu senti que de mim saiu uma força. O magnetismo dele, os fluidos que Jesus emitia eram de uma força. Por quê? Porque ele, espírito puro, adiantado, superior, tinha a condição de oferecer
essa energia, e quando direcionada de forma positiva para o bem, era total. Então, quando a mulher envergonhada olhou para Jesus e disse: fui eu. E a gente sabe, contextualizando a história, que a pessoa que sangrasse, ela ficaria isolada. Durante 12 anos, essa mulher ficou isolada no mundo. Naquela época não se chegava nem perto. Quando a mulher casada menstruava, o marido não podia chegar perto. Era proibido, era tudo difícil. Quando ela ganhava um neném, que ela ainda tinha resquícios naturais do processo de parto e de gestação, ela era isolada. E assim era toda a vida naquele local. E ela, ouvindo falar de Jesus, naquela ansiedade da cura, naquele talvez desespero da situação tão difícil que ela vivia, ela vai ao encontro do Mestre e busca o socorro, pensando talvez, eu não consigo falar com ele, mas eu tocando na sua túnica, eu conseguirei ser atendida. E de fato, quando Jesus pergunta: quem me tocou? E ela com humildade conversa com ele, ele diz: tua fé te curou. A tua fé, Jesus não quer dizer, ele está querendo dizer realmente que é o nosso esforço interior, é a nossa força interior. Por isso ele sempre dizia: tua fé te curou. Tu queres ser curado? Ele perguntava quando as pessoas buscavam-no. Por quê? Porque sabemos, pelos princípios básicos da própria doutrina espírita, que não existe privilegiados, que nós temos que fazer a nossa conquista para conseguirmos galgar os degraus mais elevados da nossa vida, buscando subir na lei do progresso. Então Jesus não fazia nenhum milagre, não fazia nada que não fosse dentro das leis naturais, mas ele sempre colocava a importância e a necessidade da fé, da esperança, da confiança, que todos precisamos ter até hoje. Por isso ele dizia: tua fé, e disse para a mulher hemorroíça: tua fé te curou. A palavra psicoterapia, que é o título da nossa palestra de hoje, vem do grego psique, que quer dizer mente, e terapeuin, que quer dizer curar. É a cura da alma, da mente, né? Qual é a finalidade da psicoterapia? Tratar problemas psicológicos, orientando o exercício da arte de viver e da arte de conviver. Nós aqui, naturalmente, já estamos trazendo esse conceito médico, psicológico, da ciência, para uma ligação direta com a doutrina espírita, né? É a cura da nossa mente, é a cura da nossa alma, que vai exigir de nós muito trabalho, muita busca, muito esforço, muita persistência. Por quê? Porque nós precisamos, estando todos aqui, num processo transitório como espíritos, nós temos objetivos na vida material. Nós estamos aqui com um trabalho conforme as nossas necessidades. E precisamos, certamente, aprender a arte de viver. Viver é uma arte, já dizia o codificador quando ele falava da educação. Nós precisamos trabalhar com arte, trabalhando a questão da técnica necessária para que possamos trabalhar em cada momento, em cada situação, administrando adequadamente as problemáticas nas quais estamos envolvidas e as quais precisamos resolver. É a arte de conviver, é a arte de viver com o outro. E Jesus nos ensinou isso. Quando ele diz que o próximo, mais próximo, é aquele que tem que ser atendido. E quando ele diz que ninguém vai ao Pai, senão por mim, através do ensinamento dos ensinamentos que ele dava a respeito de Jesus. E que sempre, diz Emmanuel, entre Deus e o homem está o próximo. Então nós precisamos
do outro, conviver com o outro. Nós estamos ligados com o outro, começando do mais simples, do mais próximo, que é do nosso lar, com aqueles que convivem conosco, seja onde for, seja na casa, seja na família, seja no trabalho, seja na religião, seja aqui na casa espírita, mas nós todos estamos ligados, interligados, para juntos, num processo ascensional, podermos então chegar aos páramos mais altos. E o psicoterapeuta é um facilitador, não é um indivíduo que chega para impor nada. Ele é um facilitador que faz a mediação verbal para conduzir o paciente conscientemente. Essa palavra eu já sublinhei aqui, eu já enegreci aqui, justamente porque ela é um facilitador que trabalha conscientemente com o indivíduo, levando o indivíduo a analisar as questões da sua vida e servindo de apoio para a solução de suas dificuldades. Mas essa história de achar que existe a possibilidade de apenas falar, ou ler, ou conversar, ou assistir uma palestra, nós já vamos resolver a nossa vida, há um engodo profundo. Porque tudo tem que ser trabalhado em nós. Nós não podemos, de repente, ouvir ou ler determinada coisa e sair dali já transformado. Isso não existe. Porque nós precisamos receber a informação, trabalhar a informação, decodificar em nós, assimilar e vivenciar. E isso não é coisa de uma hora para outra. Nada se faz de uma hora para outra. Então, as pessoas precisam entender que elas têm que ter consciência daquilo que está sendo feito. Qualquer pessoa que for a um terapeuta, a um psicólogo, a um psiquiatra, precisará naturalmente ter consciência daquilo que está fazendo ali, ouvindo ali, as orientações que são dadas. Não adianta olhar para o psiquiatra, contar o seu problema, ele diz, bom, você está com um problema, eu vou te dar tal medicação, ou vou te ajudar, ou chega no terapeuta, deita lá no divã de Freud, né, que é o tão famoso símbolo da psicoterapia. Ouvir, falar e ouvir algumas palavras de incentivo, de ajuda, de orientação, e achamos que sai dali já sai curado. Não é assim. Da mesma forma, com relação aos ensinamentos de Jesus, nós temos que vivenciar esses ensinamentos, como todos os ensinamentos que quisermos realmente vivenciar, entender, modificar a nossa vida. Jesus trouxe à humanidade a proposta psicoterapeuta preventiva, ou seja, vivenciando os ensinamentos de Jesus já é uma forma de prevenção de qualquer situação que nos pudesse levar ao desconforto, à desestrutura, ao enrijecimento ou coisas do gênero. Então a proposta dele era preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral. E saúde integral nós entendemos não só a saúde física do corpo físico, mas a saúde integral é a do corpo físico, é das emoções, é a parte da psique, da parte psicológica, é a parte social, tudo vai fazer parte do ser integral, que não é um elemento. Hoje, a medicina ou a psicoterapia vê o indivíduo como um todo, onde uma coisa leva a outra e onde de uma coisa depende a outra. Então, essa visão da integralidade espiritual é fundamental. E na vivência integral do ser, em termos de saúde, hoje a Organização Mundial da Saúde já acrescentou a saúde espiritual, o que não existia. Falava-se da saúde de modo geral e agora a questão de alguns anos é que então se colocou a questão espiritual da saúde. E Jesus foi o grande restaurador do homem integral, como diz Joana, né? Ele dizia, os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Está
Parece tão simples essa colocação, parece tão lógica de início. Mas precisava vir Jesus aqui para dizer isso, que o são não precisa de médico, que o médico... Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. E essa fala do mestre se deu quando num convite que ele recebeu para um jantar na casa de um fariseu, ele estava jantando, quando entrou uma mulher que chegou com um alabastro e começou a passar unguento nos pés de Jesus e a enxugar com os seus cabelos. E chorava, e com as lágrimas ela ia molhando e lavando. E aí, olha a fofoca, o comentário, e o próprio dono da casa pensou: se ele soubesse quem é esta mulher. Pensou. Jesus virou e respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E aí ele diz a ela, inclusive: vai, tua fé te curou, os teus pecados já estão eliminados. Porque era um momento em que aquele espírito sofredor, né, com todas as dificuldades, estava num processo de arrependimento, de dor, de mudança, acessível à transformação. Né? E aí então Jesus atende aquela mulher e responde com muita segurança a todos. A doença é um sintoma de desarranjo do espírito. O mundo mental é a força geratriz da conduta e da vivência espiritual. Hoje se fala em medicina psicossomática, porque se sabe perfeitamente que é o nosso pensamento, é a nossa mente, é a nossa forma de agir que vai determinar a nossa saúde. E a doença é um desarranjo. Quando nós estamos com problemas, sejam eles quais forem, e no ângulo e no grau que for, existe sim uma questão de comando mental, de conduta, de vivência existencial. Por isso Jesus era preventivo. Ele nos alerta, como já vamos ver adiante. Conforme as preferências mentais, os mais frequentes padrões de pensamentos formam os alicerces do subconsciente e dão a tônica das ações diante da vida. Aqui temos que recordar que nós estamos num momento de consciência. Estamos aqui sentados, espero que todo mundo esteja atento, ouvindo o que nós estamos falando, num momento consciente, vivendo o momento com toda a sua estrutura, com tudo aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós somos seres que estamos vindo há muito tempo. E nós temos um passado. E esse passado está em nós. A nossa individualidade é todo esse conjunto, né, que a nossa mente vai trazendo e que nós temos conosco. Por isso que se fala no inconsciente. Porque nós trazemos e temos, mas ele não está aqui, no momento, aparecendo, com toda a sua estrutura. Por isso, à medida que nós vamos trabalhando o nosso consciente, no momento em que nós estamos aqui ouvindo, pensando, buscando a mudança de hábitos e formas de conseguir melhorar a nossa própria vida, nós estamos gradativamente buscando aquilo que nós temos internamente. Quando nascemos como seres reencarnados e agora vivendo no mundo físico, nós trazemos conosco muito daquilo que vai ser trabalhado, as nossas tendências, os nossos hábitos, a nossa forma de ser, as nossas aptidões. E isso tudo desenvolve-se no decorrer dos anos em que nós vamos reassumindo gradativamente a nossa condição à medida que o corpo físico vai se desenvolvendo, daquele bebezinho absolutamente independente para um ser que vai assumindo gradativamente, amadurecendo e vivenciando situações novas, trazendo aquilo que ele
e demonstrando, exteriorizando aquilo que ele traz consigo, adquirindo novos conhecimentos no momento presente, novas oportunidades de trabalho e de experiências, para que o futuro seja o resultante melhor dos dias de hoje. Por isso que o nosso pensamento é muito importante. Por isso que o nosso pensamento é um alicerce. Conforme vamos trabalhando o nosso pensamento e vivenciando situações novas equilibradamente, nós vamos melhorando todo o nosso processo de desenvolvimento. E o progresso se dá dessa forma. À medida que nós vamos trabalhando o nosso presente aqui e gradativamente buscando do passado que vai surgindo de uma forma natural, como uma reminiscência, como a voz da consciência, como diz Allan Kardec, nós vamos trabalhando gradativamente esses nossos problemas. É por isso que muita gente diz: Carmen Lúcia, meu Deus do céu, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Porque quanto mais eu resolvo a minha problemática, parece que aquilo se abre, a possibilidade de novas situações. Mas é lógico, como nós temos no inconsciente tudo aquilo que está lá gravado, e não é só o que é negativo, como Freud falava, dos porões do inconsciente, como se fosse só coisa escura, coisa negativa, vícios, etc. Mas lá está tudo que nós somos. É o que o espírito, neste momento, quando aqui presente, ele não recorda tudo, porque nós passamos pelo processo do esquecimento. Isso só vai devagarinho aparecendo de acordo com a necessidade, graças à misericórdia e à justiça divina. Então, aquilo que está no nosso inconsciente pode ser muita coisa boa, quem sabe a maioria é boa. E o progresso se dá justamente à medida que nós vamos resolvendo o problema, nós vamos mostrando que nós estamos evoluindo. Chegará um dia em que nós não teremos mais nada negativo no nosso inconsciente, quando nós chegaremos a um estado de pureza maior. É assim que os espíritos evoluem e vão chegando e mudando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, no qual estamos agora já nos inserindo, para chegar aos mundos celestes e aos mundos divinos. Porque daí nós já não teremos mais nada de negativo, não temos o mal, nós só fazemos o bem, etc. Mas enquanto temos isso em nós, vai aparecendo. E é uma oportunidade que nós temos agora, no momento, de resolver o que vem de negativo e que nós temos que trabalhar. Por isso o trabalho de Jesus era preventivo. Ele veio e faz o alerta, chama atenção, porque a grande vantagem e o grande objetivo dos ensinamentos de Jesus, da vinda do Mestre ao mundo físico, era despertar a nossa consciência, era trazer à nossa consciência essa problemática toda para a nossa transformação individual, que depois a doutrina espírita vai colocar como ponto básico de todos os espíritas. O homem bom, diz Lucas, que Jesus falava, do bom tesouro do seu coração tirou bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. É tão simples a colocação do mestre, né? O homem bom do tesouro do seu coração. Ele está falando exatamente aquilo que nós estamos explicando aqui, que ele busca no seu inconsciente, que ele mostra, que ele irradia, que ele exterioriza aquilo que ele é, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E a boca fala do que está no coração, é justamente isso, porque os nossos pensamentos estão aqui conosco, a nossa vivência, por mais que a gente queira enganar os outros, ser hipócrita, pôr o ego, falsificar, mascarar tudo isso, a gente não consegue de todo. E se nós conseguimos enganar alguns poucos perto da gente, nós não vamos enganar nunca os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais e principalmente a nós mesmos. Então, Jesus nos colocava de uma forma bastante simples, clara e mais objetiva e muito verdadeira aquilo que ele queria dizer. O eixo do ensino do Cristo é a vida futura, porque Jesus veio nos preparar para o futuro, mas preparando agora, nessa consciência da nossa necessidade atual, porque o futuro, como já falamos há pouco, depende do nosso presente.
Aquela visão de tempo estabelecida de passado, presente e futuro é apenas uma referência, porque todos nós temos um passado, como espíritos milenários de muitas vidas. Estamos vivendo agora uma síntese, muitas vezes, de tudo aquilo que nós já aprendemos, já fomos, já experienciamos. E o futuro dependerá de hoje. E essa é uma consciência que jamais podemos perder. Jamais podemos esquecer. Então, a vida futura era a ideia principal do ensino do Cristo. Está lá em A Gênese, capítulo 1 do caráter da revelação espírita. Era a vida futura. Porque os demais não falavam. Fala-se sim que a vida continua. Jesus falava muito do reino dos céus, dessa continuidade da vida. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec fala o seguinte: ele, o Mestre, revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Ele vem confirmar esse trabalho. E aí, nós lembramos aquela passagem de momentos antes da crucificação, quando ele é levado diante de Pilatos, e Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus calou-se. És o rei dos judeus? Tu o dizes. E calou. Então se diz que quando Jesus estava diante dele, ele sabia que não havia condições de explicação nenhuma naquele momento, que nada iria resolver aquela situação em que ele estava sendo alvo da injustiça humana. E quando Jesus fala, Pilatos pergunta: mas que é a verdade? E Jesus, absolutamente calado, permaneceu. E até se fala, em termos de psicologia ou de espiritualidade, que a eterna pergunta que ainda está no ar, né? Que é a verdade, que nós todos temos que buscar. E ele revelou em todo esse processo, quando ele fala justamente da justiça, do amor que ele trouxe e que veio nos trazer esse lado psicológico que levou Pilatos a um problema de consciência gravíssimo. E se nós estudássemos, existe textos, páginas em que mostram que fim levou Pilatos, né? Justamente pelo problema do arrependimento, pela dor, da injustiça por eles praticado. E ele responde: meu reino não é deste mundo. Não se preocupe com isso, meu reino não é deste mundo. Mostrando a nossa vida como um processo transitório, passageiro, a nossa vida física, porque a nossa vida como espíritos, ela, depois que nós fomos criados pelo Pai, nunca mais deixaremos de existir. Adotou a postura que considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual, em transitória existência física, que faz parte do seu programa de autoburilamento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos falando em psicoterapia. O que seria esse curar? Essa terapia, essa proposta de Jesus, quando fala da psicoterapia. Porque as suas lições realmente se processam no tempo. Qualquer ensinamento de Jesus, qualquer parábola, qualquer frase de Jesus será aplicada e válida em qualquer época da humanidade. Nós não estamos aqui agora falando dele 2000 anos depois? Claro, porque ele nos trouxe essas bases. Existe uma passagem muito interessante, uma excelente oportunidade que Jesus deu para que nós raciocinemos. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, viviam em Betânia e Jesus chegou para os seus passagens, né? Naquela época era comum, não existia hotel, as pessoas vinham e iam ficando nas casas das pessoas, dos amigos, dos conhecidos, etc. E Marta e Maria estavam na casa recebendo, e Marta organizando a casa, preparando o jantar. E a Maria sentou-se aos pés de Jesus
e ficou conversando com ele, ouvindo tudo aquilo que ele tinha para dizer, ou orientar. E a Marta, desesperada, chegou lá: mestre, né? Maria que está sentada com tanto serviço que tem para fazer. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Será que Jesus estava dizendo: não precisa fazer comida, não precisa limpar a casa, não precisa fazer nada? É isso que ele estava dizendo? Claro que não. Mas ele estabeleceu com a maior clareza a questão da prioridade que nós temos que ter como espíritos. Nunca ele perdia um momento para poder trazer as suas lições, nunca. Sempre ele dali já tirava uma oportunidade, ele aproveitava a situação, as pessoas, os fatos para ensinar. Por isso ele despertava a consciência. Despertou a consciência de Maria. E nós estamos aqui agora, a consciência da Marta. Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes nós deixamos de vir assistir a palestra porque não acabei a louça, porque estou com muita coisa, porque isso, porque aquilo. Quantas vezes a gente deixa pontos prioritários da nossa educação ou da nossa ação espiritual para cuidarmos das coisas passageiras? Se nós soubermos nos organizar, administrando a nossa casa, a nossa vida, tudo, nós vamos achar o tempo necessário para cuidar também da nossa saúde de forma integral. Se a melhor parte é a gente poder ouvir, pensar, raciocinar, estudar aquilo que elas estavam com a faca e o queijo na mão diante de Jesus, tinha que aproveitar. Então ele mostra com carinho, com atenção: Marta, Marta, de uma forma meio paterna, né? Estás afadigada, quer dizer, estás cansada, estás estressada, né? Calma. Vamos primeiro verificar as coisas mais importantes. Aquela que nós jamais perderemos. Aquela que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. A verdadeira propriedade, que é o bem, que é o trabalho, que são as virtudes. Isso nós não levamos. Isso é o que nós precisamos trabalhar. Quando nós voltarmos ao mundo espiritual, nós não vamos levar nada do que é material, nem o corpo. Ele fica. Mas nós temos que levar isso que Jesus está chamando a atenção, aquilo que nós escolhemos como mais importante e como prioritário. Profundo conhecedor da alma humana, olhava o interior do paciente e dele saía uma força que curava todos os males físicos e espirituais. Qual era a principal condição? O imenso amor pelos seres humanos que ele tinha, que ele tem, porque Jesus é. E aí, lembremos aquela passagem bonita, quando os fariseus, que eram pessoas que viviam sempre criando problema com ele, porque realmente eram pessoas mais hipócritas, que fingiam, na verdade, bonomia, mas na verdade eles faziam tudo o contrário, inclusive no aspecto religioso e social, vinham sempre procurando uma forma de colocar Jesus numa situação difícil. E o fariseu pergunta a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu de uma forma muito clara para todos nós: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. Este é o primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este, o segundo mandamento. E disse mais, completando: todos os profetas, tudo é sintetizado neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
tudo. Quando nós amamos, nós estamos então completos dentro dessa área. Então vejamos, Jesus colocou o consciente exercício do amor como a primeira forma de cura de todos nós, como condição básica para a evolução do homem e o melhor meio de se aproximar de Deus. Se nós fizermos uma análise do processo inverso, nós vemos que Jesus vai para o alto amor, o amor ao próximo e o amor a Deus. Porque ninguém ama a Deus quando não ama o próximo. E ninguém ama a Deus e ao próximo se não ama a si mesmo. É a primeira condição, amar a si próprio. E aí, continuando, nós vamos verificar o seguinte: na receptividade do amor, que ecoa, que ressoa, que potencializa, se fortalece, retorna e amplia, o amor do próximo é incondicional. O amor faz tudo isso, ecoa, grita, ressoa, faz barulho, levanta incondicionalmente essa possibilidade da vida interior. Mas é o contrário, não é que ele fica fazendo barulho, né? Não é que ele fica por aí dizendo para as pessoas: oh, cheguei, aqui está o amor. Não, ele age, ele faz, ele é. Ninguém precisa dizer eu amo, no sentido de que quer aparecer. Isso já vai ressoando, já vai ampliando no próprio ambiente. Tanto que quando existe fraternidade, quando existe amor, quando existe compreensão, qualquer pessoa que chega nesse ambiente vai se sentir bem e vai se sentir melhor, porque faz bem para todos nós. O mestre devassava por completo os pacientes dele, que dele se acercavam, diluindo as sombras junto às criaturas. Penetrava a psique, lá no fundo, né? Buscava as causas das aflições, das limitações, das fragilidades, do sofrimento das criaturas e procurava trabalhar essa chamada básica do nosso inconsciente, trazendo à tona aquilo que muitas vezes a gente quer esconder. Joana, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela diz: seu olhar alcançava o cerne da criatura ali, identificando os reais conflitos. A psicogênese, a origem dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque conhecia o processo das múltiplas existências e a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Jesus tinha uma visão muito mais ampla, muito maior. É espírito profundamente conhecedor da alma humana e profundamente conhecedor da própria psicosfera, do mundo, da terra em que ele estava aqui ensinando. Por isso ele ia muito além. A conhecida história de Zaqueu, né, aquele homem baixinho que era coletor de impostos, né, que queria ver Jesus passar, que subiu no sicômoro e ficou lá ansioso, esperando por Jesus, que ele de cima viria Jesus passar, pelo menos já que ele era mal visto pelo público e não era tão fácil se aproximar de Jesus. E ele então, em cima do sicômoro, que é uma árvore muito interessante que tem muito na região, ele quieto, observando, e quando Jesus passa, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu. E Zaqueu conversou com Jesus, mostrou tudo que ele era um homem bom. Ele não era aquilo que todo mundo pensava. E se eu ofendi alguém, eu darei, se eu estou com os bens das pessoas, eu darei 4 vezes mais. Eu faço isso. Zaqueu, segundo Amélia Rodrigues, foi um grande trabalhador. Um grande trabalhador, como cristão, passando os ensinamentos, curou
dentro dele aquele processo de se sentir culpado pelo trabalho que ele desenvolvia junto à coleta de impostos, por ele se sentir culpado de ser um homem rico. Ele era um homem rico e se sentia culpado por aquilo. E Jesus mostra para ele, com toda a segurança, que não é isso realmente que preocupa. O que preocupa e o que realmente precisa ser transformado é a alma de toda criatura. Rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes, penetrou-lhes a consciência, de onde arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse e a recomposição da individualidade, aturdida mesmo, quando não em total infelicidade. Veja que ele arrancou a culpa, fazendo a catarse, quando a pessoa trazia à consciência tudo aquilo que ela estava reprimindo. Esse é um dos grandes trabalhos da terapia, né? Todo terapeuta, ou terapêutica proposta por Jesus, é libertadora. E agora nós vamos ver alguns pontos que são essenciais dentro dessa área. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica, despertando o indivíduo para que não reincida no erro. Aqui eu coloquei em vermelho justamente para chamar a atenção desse aspecto. No comprometimento moral com a consciência, a fim de que não aconteça algo pior. E aí temos um exemplo muito conhecido de todos nós, e que é o que melhor mostra esse perfil da psicoterapia de Jesus. A questão da mulher adúltera. Jesus estava na praça, depois que ele veio do Monte das Oliveiras, sentou ali, estava com os discípulos, o povo vai se aproximando e ele continuava falando quando trouxeram uma mulher, dizendo que fora flagrada em adultério, no ato do adultério, ainda diz assim lá no Evangelho. E que a lei manda que se apedreje a mulher adúltera. O homem era santo, não precisava, era só a mulher. E aí o que aconteceu? Perguntaram a Jesus. A lei manda que apedreje. Que dizes? E Jesus, com calma, com equilíbrio de um homem que conhecia tudo, se abaixou e começou a escrever na areia. Todo mundo conhece, só para recordar, né? E calado. Aí voltaram, mas qual é a resposta, mestre, e tal? Ele levantou, olhou para toda a multidão, já que estava com a pedrinha na mão, né? E disse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Devagarinho começaram a largar as pedras, diz o Evangelho, começando pelos mais velhos. Até que finalmente Jesus levanta a cabeça, porque ele retornou a escrever, estava apenas a mulher diante dele. E ele perguntou: onde estão aqueles que te condenaram? E ela então diz que ela estava sozinha. E Jesus então a levanta, né, e diz a famosa frase: vai e não tornes a pecar. Não a condenou, não a julgou, mas ele também não diz para ela assim: você está certa, vai lá, continue fazendo. Não. Jesus despertava consciências. A recomendação para que haja desidentificação com o erro era o que ele fazia. Os falsos valores que as criaturas tinham, as práticas que lhe eram prejudiciais. E a formação judaico-cristã levava muito à questão do pecado, da culpa, de tudo que a pessoa fazia. Porque vem lá do mito de Adão e Eva, que Adão pecou porque Eva o levou ao pecado, e aquilo tudo vem trazendo historicamente. Judaico-cristã, na sua formação, diz esses pontos. Mas o erro estava exatamente associado ao pecado, que era a desobediência à lei naquela época, e automaticamente a culpa, podendo assumir as posturas relativas à culpa. E o Alírio Cerqueira, no livro sobre psicoterapia espiritual, ele coloca 2 pontos que eu acho importante colocar aqui. Ele fala que existem 2 condutas. Primeiro é a conduta egóica,
egoísta, ato de desamor ou pseudo-amor, que pode aparecer sob duas formas: do culpismo e do desculpismo. O culpismo, a pessoa diante de um erro que ela cometeu, ela se auto-julga, julga a si própria, auto-condena, auto-pune e se vitimiza. Isso aqui pode ser auto próprio, quando ela faz contra ela mesma, quando ela faz com outros também. Ela culpa o outro, julga o outro, condena o outro, pune o outro e é endurecido, estabelecendo um processo endurecido, fechado, cristalizado com a outra pessoa. Ou o desculpismo. Então, ela se auto-julga, se auto-justifica, cai na irresponsabilidade e foge. Não, eu realmente cometi, me justifico sim, mas isso não é culpa minha. Foi meu marido, foi meu filho, foi minha mulher, foi meu vizinho, foi meu professor, foi o prefeito, foi o governo, foi Deus. E por isso que as coisas acontecem assim. E foge a responsabilidade de assumir os seus próprios atos. Mas existe a conduta consciente, que é o processo de autoexame, que leva justamente ao auto-perdão, que faz parte do processo. Então, a pessoa tem outra postura neste caso. Ela analisa sua consciência, a autoconsciência, ou o caso em relação ao outro, se responsabiliza pelo ato, arrepende-se, faz a autoanálise, o aprendizado e a reparação. E lá no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, um código para nós, espíritas, trabalharmos durante a nossa vida, Allan Kardec coloca que para a gente poder trabalhar as nossas faltas e as consequências provenientes dessas faltas, nós temos 3 passos a obedecer. O arrependimento, quando nós tomamos consciência e realmente nos sentimos responsáveis pelo ato cometido, não é o fulano, não é o fulano, fui eu, então eu tenho que me responder. O processo da expiação, porque você tem que buscar de dentro de você toda a força para resolver aquele ato negativo que foi feito. E a reparação, você tem que corrigir, destruir as causas que levaram aos efeitos, às consequências infelizes, para que assim possamos anular o ato negativo. Então não é cair no processo de remorso, de querer morrer, de querer se suicidar, de cair na depressão, nada disso. Assume o ato praticado por si, busca analisar, busca as formas, busca o apoio, busca ajuda, busca tudo o que precisar para tentar solucionar aquele ato praticado. E se você não consegue fazer nessa vida, vai ter que fazer na vida seguinte ou na outra, porque por isso a justiça divina funciona dessa forma. Através da reencarnação, nós teremos a oportunidade de expiar e reparar os nossos atos. Isso está no livro, capítulo 7 do livro Convites Terapêuticos de Jesus, escrito por Alírio III, que é o médico do Campo Grande, tem ótimas obras analisando os conteúdos de Jesus. E qual a postura correta diante dos erros, se pode perguntar aqui, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma frase interessante que diz: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atende, tereis ganho o vosso irmão. E ainda complementa: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. São palavras de Jesus, Mateus e Mateus, né? Concilia-te depressa com o teu adversário. Esse adversário pode ser visto sob vários ângulos. Um deles, os próprios vícios, os próprios erros. Tudo que nós temos de negativo são adversários do nosso desenvolvimento.
Nós temos que trabalhar isso em nós. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a primeira terapia que Jesus nos ensinou. Ou com o nosso irmão. Porque deixarmos de resolver para nossas pendengas com ele, se nós podemos fazer agora para não deixar ir para o mundo espiritual e o processo ser muito pior. Então Jesus dizia, concilia-te depressa, porque senão a coisa ficará pior. Amai os vossos inimigos. Amar o inimigo é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 887, Allan Kardec pergunta assim, mas amar o inimigo não é uma coisa natural? Se nós não temos afinidade com ele, ou nós não simpatizamos com ele, não seria natural não amar? Se afastar? Ficar longe dele? E, naturalmente, a explicação do perdão é a mais lógica, né? Porque o perdão é a estratégia da saúde. Enquanto nós ficamos querendo raiva, querendo mágoa, querendo vingança, querendo que eu perdoo, mas lá em cima ele sabe, a pessoa vai sofrer, vai isso, vai aquilo, não perdoou nada. Porque quem perdoa faz a melhor terapia, supera o ódio, supera a vingança. E mais, meus irmãos, cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque a justiça é fazer ao outro o que queremos que faça para nós. Se eu não quero ser odiada, eu não tenho que fazer isso o contrário para o outro. Eu tenho que fazer aquilo que eu desejo. Essa é a referência básica que Jesus nos passou. O amor, que é a maior lei de todas, que abrange todas as demais. E evita as consequências da lei de causa e efeito, que é um sofrimento posterior aos atos que nós praticamos. Se nós deixamos passar a coisa hoje, nós continuaremos com a responsabilidade e vamos ter que responder isso hoje, amanhã, até o fim dessa vida física ou nas demais. Então a lei de causa e efeito é uma lei automática, ela vai acontecer porque ela faz parte da lei divina. O perdão é um ato inteligente, agir racionalmente, com justiça e bondade, de acordo com a situação. É um ato inteligente, porque quem não quer perdoar, ela está cometendo um ato contrário à inteligência. Ela está indo contra ela mesma. Então, vamos ficar atentos, porque esse é um dos maiores remédios psicoterápicos que Jesus nos ensinou. E no Evangelho da Casa Espírita, como funciona essa terapia que nós já estamos fazendo aqui também agora, né? O Evangelho é um manancial psicoterapêutico, que pode ajudar a todos aqueles que trazem conflitos psicológicos e estruturar a cura real do homem integral, né? Que são os males da alma que refletem no corpo. Então, a terapia do Evangelho, a Casa Espírita faz esse trabalho constantemente. E para a cura real, não basta querer saúde. Em seu sentido maior, é imprescindível insistir e perseverar de forma que a ideia nova predomine sobre o que se encontra arquivado e comandando os acontecimentos. A ideia nova que é impulsionada pelas novas matrizes que estamos recebendo agora. Essa ideia nova é aquilo que eu não sabia, é aquilo que eu parei agora para pensar, é aquilo que eu vi a vida inteira falar de Jesus, mas nunca analisei. E agora eu paro, começo a pensar, começo a procurar, arranjar os mecanismos deste caminho que ele ensinou para a nossa própria vida, né? Então diz aqui que predomine sobre o homem velho, aquele homem que nós queremos deixar, aquele ser que nós temos sido até então. E quando a gente se autoanalisa, a gente vê que muitas coisas têm que mudar. Esses dias eu estava conversando com um casal amigo e ele disse, não, eu sou espírita, mas eu não concordo com muita coisa que diz lá. Porque esse negócio de ter que se mudar, isso é falta de dignidade. Como é que eu sou assim há tanto tempo, agora eu vou ter que mudar o que eu sou? Mas o que nós estamos dizendo é para mudar
para melhor. Você tem que deixar o homem velho, como dizia Paulo de Tarso, né, para conquistar o homem novo. Só assim se dá o processo de transformação. A transformação é a mudança que nós temos que fazer para podermos desenvolver a nós mesmos. E a proposta da evangelioterapia nas casas espíritas é ajudar a pessoa a superar as barreiras internas. Por isso nós temos atendimento fraterno, tem o passe, que trabalha os fluidos, né, que lhe traz sofrimento que se sente incapaz de vencer sem apoio. Este é o trabalho que a casa espírita faz. Ninguém vem aqui e sai curado. Ninguém vem aqui para que a gente resolva o problema da pessoa. Não, é o contrário. Nós damos o apoio trazendo os instrumentos necessários para que a pessoa utilize esses instrumentos e internalize essa mudança que ela precisa fazer. Que é uma coisa que leva tempo, porque ela tem que assimilar e ela tem que exercitar. É o exercício do amor consigo mesma e com o outro. Então, decodificar as lições de Jesus, trazendo ao encontro de cada um, utilizando os exemplos, seus exemplos na vida cotidiana. Como Jesus agiria numa situação dessa? O que faria o mestre? Onde está a lição dele que eu posso pegar para trabalhar em mim, para poder resolver uma situação que eu estou me achando neste momento incompetente para isso? Ou porque eu estou com muita mágoa, ou porque eu estou com muita raiva e eu não consegui ainda me acalmar o suficiente. Onde eu busco essa forma de me tranquilizar um pouco mais? E aí nós vamos encontrar todos os ensinamentos que o próprio Cristo trouxe e que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, melhor desenvolve, melhor explica, melhor amplia esses conteúdos que Jesus nos trouxe. E através das abordagens no trabalho terapêutico, as pessoas conseguem sair de visões restritas e negativas de si mesmas. Pessoas com baixa estima muito grande. Eu sou mesmo incapaz, eu não posso, eu não dou para isso. Ou então ela se vitimiza, eu mereço, eu fiz aquele eu mereço, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar toda a dificuldade. Porque noção judaico-cristã da culpa, do arrependimento mal trabalhado. Não é essa a proposta nossa. Então, sair da visão restrita, negativa, e de si mesmo, e modificam seus comportamentos à luz dos ensinos de Jesus. Quando ele falou para a mulher adúltera, vai e não tornes a pecar. Ele disse para ela assim, minha irmã, o teu ato não é o mais bonito. Você faltou com respeito, você faltou com amor, você faltou com tudo, usando mal a sua liberdade. Vai, mas não repita isso. Isso é negativo para você. Foi isso que ele disse para ela, em outras palavras. Vai e não tornes a pecar. Porque a palavra pecado é uma palavra muito comum na época, justamente pelos judeus, né? E aí ensina a mudança de hábitos para a transformação. A educação é um conjunto de hábitos que nós estamos trazendo muito conosco. Os hábitos podem ser positivos e podem ser negativos. O hábito é um condicionamento que nós fazemos e ficamos repetindo, ou positivamente ou negativamente. No caso da educação, é um conjunto de hábitos que tem que ser positivos, que tem que ser trabalhados, mas de forma consciente. Não é questão de mudar o hábito e sair condicionado, parece um robô. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Então, a transformação proposta indiretamente, diretamente e indiretamente por Jesus, porque ele não disse a palavra transformação, mas montada e trazida por Allan Kardec, quando no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dos bons espíritas, ele mostra que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço de se autoconstruir, né? De se modificar. Então ele diz pelo esforço que tem em dominar as suas tendências negativas, dominar as suas paixões. E aí a mudança do hábito é fundamental. Não haverá educação e nem
progresso espiritual se não houver transformação. Não tem como. E a transformação é individual e a transformação é também, como consequência do ato individual, coletiva. Há uma projeção num trabalho que se quer fazer com todos. E já encerrando o nosso trabalho, hoje, Jesus e o Evangelho, diz Joana de Ângeles, reúnem todas as exigências do pensamento psicoterapêutico para tornar a existência física abençoada pela saúde e o ser humano rico de alegrias e de realizações interiores. Portanto, vamos buscar o máximo que pudermos o Evangelho de Jesus. Regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, diz ela, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos não necessitam de médicos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu, o psicoterapeuta de todos nós, vos aliviarei. Isso está no Evangelho, essas palavras belíssimas, uma das mais emocionantes para mim dos ensinos de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E dessa forma, então eu agradeço profundamente a oportunidade deste trabalho e espero que nós todos possamos aproveitar para fazer a nossa psicoterapia à base do Cristo. Muito obrigada.